Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão, de estudo, de compreensão do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 13 e que esse momento seja um momento agradável para você, um momento onde você possa se conectar com as verdades do seu coração e com as verdades de Deus. A reflexão, o estudo, a devocional, ela, ela tem que ser esse momento de conexão com a gente. O Espírito de Deus vai estar falando ao seu coração. E não deixe nada passar desapercebido. Olhe bem para o seu coração e se aperceba de quem você é, de quem Deus é e aonde você pode melhorar na sua caminhada. Bom, nós estamos aqui no versículo 31. Nós já falamos da parábola do joio e do trigo. Já falei sobre quão profundo, né, são as palavras dentro da percepção humana, como elas podem ser, como a fala de Jesus sempre é uma fala de fácil compreensão, traz elementos da própria vivência das pessoas e respeita muito a capacidade cognitiva e interpretativa de cada tempo, de cada época, e principalmente dessas pessoas que vivenciavam com Jesus. E daqui para frente, como eu já disse, nós vamos falar uma série de parábolas que Jesus vai comparando intensamente o reino a diversas questões. Porque a gente está vindo de um momento histórico onde a percepção de reino que eles tinham era reino físico, era reino material, não só ali pelo que eles vivenciavam em Roma, mas pelo que a própria história, desde quando eles eram, né, os hebreus, desde aquela época ali, que veio com Samuel, onde eles pediram o primeiro rei deles, eles queriam se parecer com as outras nações. Então, desde aquela época ali, a gente já vê uma dificuldade muito grande do povo compreender Deus de uma maneira subjetiva, interior, sem necessariamente expressá-lo fisicamente, materialmente. E aqui não é diferente. Jesus continua falando do reino dos céus para essas pessoas, na intenção justamente de acordá-los, de desenvolver na subjetividade deles percepções ainda adormecidas. Jesus veio falando do joio e do trigo, a plantação, semente que é lançada, do bem, do mal, homens que dormem, semente que nasce para o bem, semente que nasce para o mal, enfim. E aqui no 31, Jesus vai falar do grão de mostarda. Jesus vai trazer essa percepção do grão de mostarda, né? Ele vai falar, olha, ele continua abrindo o olhar e os corações dessas pessoas a uma nova direção. E isso revela, me veio aqui à mente agora, isso revela como o mundo das espiritualidades, né? Como a nossa espiritualidade precisa ser o tempo todo cercada de novas percepções. E é isso que Jesus está fazendo. A nossa conversão diária, inclusive, ela é fruto de novas percepções que se abrem a todo momento. Ele vai falar, olha, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Eu ia falar nos seus ninhos, nos seus ramos. Então, Jesus traz aqui uma parábola sobre uma semente, sobre o semear de uma semente, algo que para eles não era desconexo, não era distante da realidade dessas pessoas. E Jesus vai falar, olha, um homem pega uma semente, o reino dos céus é como um homem que pega uma semente, um grãozinho de mostarda, e semeia. Ele toma e semeia. E esse grãozinho, ele se transforma numa grande árvore. Ele é adubado, ele precisa de um terreno agradável para ele semear.
E ele vem de maneira muito quase imperceptível, né, que o grão de mostarda ele faz questão de destacar. Essa complexidade do reino, que nasce de maneira que é brotado, cujas sementes são tão pequenas, mas cujos resultados são tão grandes na vida das pessoas. E essa semente, ela produz frutos, frutos que trazem aninhamento. Essa palavra de aninhamento, ave, aonde ela se recolhe, é a cara do reino dos céus. Porque o reino dos céus é exatamente isso, ele vem de maneira imperceptível, porque ele não vem por meio das coisas humanas. Jesus vai nos dizer que a aparência do reino não é a aparência de coisas humanas, ele não vem com perceptível aparência, mas que ele se transforma em nós nesse lugar de profundo acolhimento. Ele se transforma em nós no lugar onde todo o nosso ser é completado. E o que tem nesse reino? O que esse reino traz de aninhamento, de acolhimento para nós que somos essas aves que nele repousam? Porque o ninho aqui, o reino aqui, melhor dizendo, é esse lugar de repouso, onde a gente cresce, aonde a gente se prepara, inclusive para a nossa partida. Olha que interessante. Esse lugar de aninhamento é um lugar onde a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar paz, a gente vai encontrar esperança, nós vamos encontrar alegria de viver. É um lugar de bem-aventuranças. Lembra lá de Mateus 5, onde nós falamos das bem-aventuranças? Esse ninho, essa semente de mostarda, que é tão imperceptível, que trabalha na subjetividade humana, no nosso interior, ele produz misericórdia dentro de nós. Ele produz senso de justiça. Ele produz senso de piedade. Ele produz quebrantamentos. Ele produz paz de espírito. Ele produz humildade. Ele produz um coração quebrantado, um coração que deixa de ser de pedra e se transforma num coração de carne. O reino dos céus, ele não transforma a si mesmo, mas ele transforma a semente que nele é lançada, que sou eu e que é você. E o reino dos céus, é esse lugar aonde nós nos aquietamos e nós entramos em profunda sintonia com esse ecossistema, que é o sistema onde há toda a integridade do nosso ser. Aonde a integridade do nosso ser se situa, é nesse lugar, né, onde essas aves do céu se aninham, lá elas se escondem. É nesse lugar também que a gente se abriga das tempestades. É nesse lugar onde a gente encontra repouso para as coisas ditas e indizíveis. O que Jesus está mostrando aqui para esse povo, e Jesus sabia a capacidade de interpretação que essas pessoas tinham, porque elas andavam no sol quente e certamente elas viam as aves fazendo ninhos e repousando e fazendo seus lares dentro dessas árvores. E a árvore, ela tem esse aconchego de proteção. É o reino dos céus para nós, é esse lugar de aconchego, de proteção, aonde a gente se fortalece, aonde a gente se constrói e aonde a gente escolhe nele os caminhos para viver. E o reino dos céus aqui, então,
passa a ser um lugar da nossa existência. É isso que Jesus está dizendo para ele e é isso que Jesus está dizendo para mim e para você hoje. Não há lugar mais perfeito para uma ave do que habitar no ninho seguro, cujo material a própria existência vai dando. É no material da existência que a gente vai produzindo o nosso lugar de segurança, o nosso lugar de apoio e o nosso lugar de existência. Reino dos céus é isso. O reino dos céus não está relacionado a poder, a dinheiro, a status, a posições, a políticos e politicagens. O reino dos céus não tem nada a ver com isso. Eu amo a sutileza, a poesia, a sublimidade dessa palavra, porque ela é contracultural, ela é contra tudo aquilo que a gente aprende hoje dentro de algumas doutrinas e de algumas igrejas. Ela é completamente diferente, mas ela é também completamente oposta às agonias que esse outro evangelho produz, porque ela traz paz, ela traz esperança, ela abre a nossa mente, o nosso coração para uma espiritualidade verdadeira, positiva, assertiva para com a eternidade, para com a vida. Olha que coisa linda o que Jesus nos diz nesse dia para mim e para você. E a minha oração hoje é que nós aprendamos a construir os nossos ninhos com o melhor material que Ele tem para mim e para você. Seja as nossas dores, seja as nossas alegrias, os nossos vazios, muitas vezes os nossos próprios demônios, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, mas também os nossos amores, a nossa paz, a nossa comunhão com Ele, com o nosso próximo, com a nossa casa, com os nossos, com os da fé. Que tudo isso seja para nós material, para o nosso descanso e para o nosso repouso. Que a gente saiba discernir o reino dos céus na nossa caminhada. Para que naquele dia, por acaso, não sejamos achados entre aqueles que falaram Senhor, Senhor, cujos corações, cujos lábios estavam tão próximos de Deus, mas cujos caminhos e corações estavam tão distantes da verdade do Evangelho. Fica aqui essa palavra para mim e para você, e eu te aguardo para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso. Deus te abençoe. Até a próxima.